Afinal de contas, o que é o conservadorismo? Né? Então, assim, ó, eu acho que é uma das melhores maneiras da gente saber o que uma coisa significa é nós sabermos o que ela não é. Né? É a gente fazer essa analogia. O que o conservadorismo não é? O conservadorismo não é uma ideologia. Isso precisa ficar bem claro. Né? Para você que talvez seja conservador e não sabe que é. O conservadorismo não é uma ideologia. Nós não estamos firmados numa ideologia como o socialismo. Né? O socialismo ele foi estabelecido em cima de princípios como de Karl Marx, né? Que ele criou uma utopia na cabeça dele. É isso que eu falo, são ideias que não São tem ideias não tem prova de que não, primeiro não deu certo em lugar nenhum. Ela não tem cientificamente, já que eles gostam de falar de ciência, né? Os socialistas, os esquerdistas gostam de falar de ciência, cientificamente não tem uma comprovação. É uma ideologia, é uma ideia que não deu certo em lugar nenhum, mas que ela continua sendo defendida por algumas pessoas. Depois de Karl Marx vem o Gramsci, que foi um camarada, um italiano. Ele teve preso. Na prisão, ele criou uma ideia, porque ele percebeu, ele chegou a ser político na Itália, né? Ele foi eleito, depois ele foi preso, porque ele fez uma série de questões lá. Mas ele percebeu que pela força, que era o que o Karl Marx pregava, né? Que é você tomar o poder, como muitos têm dito no Brasil, tomar o poder sem precisar eleição, né? Ele percebeu que quando você toma o poder, você não toma o coração das pessoas. E aí, essa tomada de poder ela pode durar pouco tempo, porque essas pessoas elas vão se sentir escravizadas, tiranizadas, né? E elas vão reagir. E o Gramsci, ele percebe isso. E aí ele disse, não, nós precisamos ganhar o coração dessa gente. Por onde se ganha? Através da mente, da educação. Você colocar na cabeça das pessoas uma utopia que elas vão defender. Né? E foi isso que ele veio fazendo. Então, assim, o conservadorismo não é uma ideologia. E isso se nós tomarmos por termo um conjunto de ideias, né, de pensamentos, de doutrinas, de visões, de visão de mundo, e de cada indivíduo, de cada grupo, orientado por suas ações sociais, por seus princípios, e aí estão os princípios de Deus, os princípios bíblicos, os princípios judaico-cristãos. Toda essa orientação política, embora alguns autores minoritários eles considerem até o conservadorismo sendo uma ideologia, mas não é. O conservadorismo também, não sendo uma filosofia, né? Por quê? Porque o conservadorismo é um estado de espírito. Você é conservador porque você tem valores. Você é conservador e às vezes as pessoas são conservadoras e nem sabem que são conservadoras. Por quê? Porque elas têm princípios, elas têm caráter, elas defendem o que é certo, elas defendem o que é correto, elas defendem aquilo que está estabelecido como princípio que deu base para todas as nações, as principais nações, especialmente a nação que nasceu pela mão de Moisés, que recebeu de Deus as tábuas da lei, que recebeu de Deus os princípios que nortearam essa nação como exemplo o mundo todo. Então, o conservadorismo é um estado de espírito e de uma forma de viver a vida, né, de ver o mundo num sentido não só limitado, mas uma espécie de filosofia, já que querem ir para o lado filosófico, uma filosofia de vida. As pessoas adotam uma forma de viver. E o conservadorismo, ele é essa forma de viver baseado nos princípios de Deus, nos princípios que defende a família, defende a pátria, defende a vida, defende a liberdade.
Então, esse é o conservadorismo. Né? Resumindo, eu sei que esse é um tema assim que tem muita coisa a se falar, né? Que nós poderíamos passar aqui a tarde toda falando nisso, mas de repente a gente vai fazer um outro podcast só para falar sobre isso. Para uma pessoa que... Perdão. Uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que ainda não sabe se é conservador ou não. Como é que ela identifica isso, pastor? Bom, é só ela se identificar com aquilo que nós falamos aqui. Se ela concorda com isso que a gente falou aqui, ela já é um conservador. Já é uma conservadora. Já é uma conservadora. Né? Por quê? Porque os princípios, eles são imutáveis. Né? Nós não mudamos, o conservador não muda princípios. Né? O princípio é a base que sustenta a família, que sustenta uma sociedade que queira se tornar uma sociedade coerente, uma sociedade livre, uma sociedade que defende os seus valores. Né? Então, esse é o conservadorismo. Entendi.